Essa semana está tendo muita polêmica, né? Nós estamos no final de março de 2020. Muita polêmica, né? Porque as pessoas, né, estão com medo, trancadas dentro de casa, sob orientação de municípios, de governos estaduais. E existe na mesa duas possibilidades, né? O fechamento, o isolamento horizontal ou isolamento vertical. O que é isso, né? Falando bem rapidinho. O isolamento horizontal, basicamente, seria, no limite, todas as pessoas isoladas, né? Isso faria com que o vírus não se espalhasse, né? Porque uma pessoa não teria em contato com o outro e o vírus, a princípio, ele deveria sumir, não é? E você tem o isolamento vertical, que seria isolar apenas as pessoas de grupo de risco. Pessoas que têm doenças já, né, pré-existentes, como diabetes, problemas pulmonares, e também idosos, né? A gente já viu que esse vírus ele é seletivo por idade, né? Ele tende a causar mais problemas para as pessoas idosas, porque elas têm a defesa, né? O sistema imunológico delas não é tão eficiente, digamos assim, do que os adultos, do que as crianças. Então, né, cria essa seletividade. Esse isolamento vertical e horizontal, as duas coisas no limite, né, parecem bastante abstratas, né? E será que é possível achar um meio termo nisso daí? Né? O que a demografia, o que a geografia fala, né? Primeira coisa que a gente tem que refletir é o seguinte: tendo as especificidades no Brasil, é possível uma política de isolamento vertical eficiente? Será que a gente consegue isolar apenas idosos, apenas pessoas com problemas de saúde e manter o resto da população funcionando? Gente, vamos imaginar a complexidade disso. A gente sabe muito pouco sobre essa epidemia nesse momento, né? A gente só conhece como que ela se alastrou em alguns outros países, né, como primeiro na China, depois na Itália, e a gente pode pensar em algumas lições sobre isso, né? Vou dar um exemplo muito claro, né? Se falou, as crianças elas poderiam ir para a escola. Bom, mas a gente não pode pensar numa política pública tão simples assim, a gente tem que construir isso de uma forma adequada. Vocês imaginam, nas escolas, né, não tem só crianças, né, e a escola é um local de aglomeração, né, não tem como você pensar numa escola sem aquele movimento bacana, né, da juventude, das crianças. Então é um lugar naturalmente de aglomeração. Então você tem ali pessoas aglomeradas e você tem também as pessoas que trabalham na cozinha, né, que fazem a comida das crianças, você tem também porteiro, você tem, né, pessoal da limpeza, você tem os professores, você tem um monte de pessoas. Se essas crianças contaminarem, ou se esses adultos contaminarem as crianças, né, aquilo dentro da escola se espalha muito rápido. Então, é muito difícil imaginar uma política pública que, nesse momento agora, libere as escolas para funcionar. Porque, além de contaminar adultos, essas crianças elas vão funcionar como vetores nas suas casas, né? E, eventualmente, vão ter contato com idosos, né? Você imaginar, numa situação ideal, isolar um idoso, seria aquele idoso que tem, né, capacidade de morar sozinho, que não precisa de cuidador, e que mora, né, pode ficar num quarto isolado ou pode ficar na sua casa isolada e recebe tudo pelo iFood, pelos aplicativos de comida. Não é essa a realidade da maior parte da população idosa do Brasil. Os idosos no Brasil, né, boa parte deles tem uma condição socioeconômica limitada. Então essas pessoas elas vivem em domicílios com muitas outras pessoas, inclusive as crianças que estariam nas escolas. Então, é muito complexo pensar no isolamento vertical absoluto, né? Se existe algum meio termo entre o isolamento vertical e o horizontal, a gente ainda vai descobrir por experiências que podem ser tentadas de alguma forma. Mas é algo que a gente tem que ter muita cautela nesse momento, início da epidemia, tá? Então é o seguinte, a gente tem um exemplo da Itália, né? Que demorou para decretar o isolamento, né? E a gente está vendo aí na televisão todos os dias, variando entre 600, 700 mortos por dia na Itália, porque na região da Lombardia as pessoas
né, as autoridades não foram eficientes, né, no início, não tomaram as medidas que precisavam ser tomadas, né? Então a gente tem essa experiência. Por outro lado, a experiência da China, né, que é um país que consegue impor uma disciplina, né? Então as pessoas lá elas conseguiram se isolar e você teve, né, a não transmissão comunitária, né? As pessoas pararam de passar umas para as outras dentro do país. Agora existe o problema de que pessoas de fora do país a qualquer momento podem chegar lá, né? Então isso é complexo. Então é o seguinte, em lugares que ainda não foram afetados, eu imagino que a gente possa pensar, né? Se a gente pegar o Brasil com toda a sua complexidade, o seu tamanho, né, um continente, se a gente pegar lugares pouco afetados, talvez medidas que se aproximem dessa ideia do isolamento vertical possam ser implementadas com muito controle. Agora, se a gente pegar, né, lugares em que a pandemia já é uma realidade, é muito difícil. Qual que é o problema maior disso, de se impor o isolamento vertical? Até o momento a gente não tem exame, né, rápido, barato, eficiente e disponível, principalmente, né? Se fosse muito simples fazer o exame para coronavírus e que o exame saísse na hora, todo mundo, a população, poderia ter um controle muito forte sobre quem está infectado, quem não está, isola quem, né? E aí você mantém, né, os grupos de riscos mais protegidos. Gente, nesse início de pandemia, é pelo menos de 7 a 10 dias para você ter um resultado. Até você ir no médico, pegar o exame, pegar o pedido de exame, né, conseguir agendar num laboratório. E aí o laboratório vai demorar 2, 3 dias para agendar. Então essa é a realidade do momento. Parece que nas próximas semanas isso vai melhorar, porque estão chegando aí outros tipos de exames mais rápidos, né, que vai melhorar isso. Mas você pensar em isolamento vertical sem, né, sem essa coisa do exame bem definido é muito, muito complexo. Bom, agora eu vou pensar, né, do ponto de vista da geografia, né, em termos de distribuição da população no território, né? A população brasileira ela é distribuída, né, de forma concentrada no território, principalmente nas grandes cidades. Então você tem, por exemplo, São Paulo, só a região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Então você tem um contingente, mais de 20 milhões de habitantes. Então você tem um contingente populacional ali absurdo, é 10% da população do país inteiro que está circulando ali naqueles municípios metropolitanos. Então, né, é natural se esperar que toda essa crise, toda, né, a doença se espalhe mais rápido, né, nesses lugares. E aí, falando São Paulo também, né, você tem ali um aeroporto gigante, né, que está recebendo pessoas do mundo inteiro, que tem muitos voos internacionais, então acabou, né, que os primeiros casos e principalmente as primeiras mortes estão sendo registradas com são mais significativas em São Paulo. Essa concentração populacional, ela traz muitas oportunidades, né, inclusive econômicas. Você imagina uma população do tamanho da do Brasil distribuída de forma, né, mais fragmentada no território. Imagina você prover serviço de saneamento para isso. Se for pensar em termos ambientais, seria um desastre. Então, você concentrar pessoas em cidades, de certa forma, você traz sim muitas oportunidades. Agora, para o vírus, jovem, acaba sendo uma festa, infelizmente. Então, o que é algo que trouxe ganho econômico durante toda a história, desde as primeiras cidades, né, hoje em dia está sendo algo que a gente vai ter que gerenciar, porque o vírus ele se aproveita dessa característica, né? Então, você tem no Brasil mais de 80% da população dentro de perímetros urbanos, o que torna, né, a situação complexa. Então, essa distribuição da população, né, a gente tem que pensar o seguinte: será que esse lockdown, esse fechamento do país inteiro foi feito na hora certa? Olha que interessante. O que aconteceu em Wuhan? Quando anunciou que ia fechar, né, a província, as cidades maiores, o que aconteceu? As pessoas elas saíram de lá imediatamente, porque elas iam ficar confinadas numa cidade e teve muitas pessoas que
quando ficou sabendo dessa possibilidade, já deixaram, né? Seja viajantes, turistas ou pessoas que não são residentes daquela localidade, enfim. Então, esse fechamento ele tem um efeito inicial, né, que ele de certa forma, dispersor de população. Então, imagina só, se você tem essa doença concentrada inicialmente em São Paulo ou em grandes capitais, né, que a gente não tem noção ainda, né, agora no fim de março, tanto que essa doença está circulando, porque os exames são muito frágeis, né, falhos, demora demais para sair o resultado, né, nesse aspecto, e não são plenamente disponíveis, né? Então, quando anuncia que vai ter um fechamento, o que as pessoas fazem? Quem mora em São Paulo e a família está no interior, será que ele vai ficar em São Paulo, aquela pessoa, durante 2 meses, 3 meses, a gente não sabe quanto tempo? É muito provável que nesse fechamento, que as pessoas fiquem confinadas em casa, elas voltem para o interior. Se esse fechamento, se esse lockdown, esse isolamento tivesse sido decretado num momento mais dramático, o que teria acontecido? Essas pessoas que estavam nas capitais, elas teriam tranquilamente interiorizado o coronavírus no Brasil de forma assim, avassaladora. Então, se você parte de uma crise muito forte, né, como aconteceu na Lombardia, como aconteceu em Wuhan, e aí você decreta o isolamento, né? No caso de Wuhan, fechou a fronteira física. Aqui no Brasil, você fechou, né, o comércio, né, pediu para as pessoas não ficarem na rua. Então, você tem o quê? Muitas pessoas. Aqui mesmo em Diamantina, é uma cidade universitária, além de turística, né? Então, você tem aqui mais de 5.000 estudantes. Essas pessoas, boa parte delas são de fora. E eles não estão em Diamantina nesse momento. Imagina se já houvesse um surto aqui em Diamantina e essas pessoas se dispersassem. Então, esse efeito, né, de concentração espacial e de posterior desconcentração, né, das pessoas para o interior ou para suas casas, essa mobilidade pós-isolamento, ele tem que ser analisado com muita cautela. Então, pelo tudo indica que no Brasil a gente deu, de certa forma, muita sorte de ter a experiência de outros países. A China foi o primeiro, a Itália veio algumas semanas depois, os Estados Unidos está na frente da gente, né? A gente está de olho no que está acontecendo lá e nós estamos fechando o comércio, decretando esse lockdown num momento estratégico, né? Vai trazer dificuldades econômicas? Vai. Isso aí é uma discussão que ela vai acontecer, ela já está acontecendo. Mas o fato de ter fechado agora impediu que essa doença se espalhasse. Tranquilo? Então, tá aí uma questão essencialmente geográfica, né, para contribuir. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, se o vírus ele é seletivo em termos de idade, em termos de quem ele vai ser mais letal, interessa muito a gente pensar a estrutura etária da população brasileira. Uma boa notícia é que o Brasil, ele tem hoje em dia mais velhos do que há 10, a 20 anos atrás, mais idosos, mas num nível muito menor do que na Itália. Então a doença, com certeza, ela vai ser mais letal na Itália, pela presença maior de idosos, do que em outras populações mais jovens, que têm mais crianças do que idosos. Isso, gente, é um processo que acontece e está acontecendo no mundo inteiro, que é o envelhecimento populacional. Vocês podem procurar saber com mais detalhe sobre esse processo que se chama transição demográfica. É uma mudança, é uma transição, né, de um regime onde você tinha antes altas taxas de mortalidade, de natalidade, para um outro regime demográfico em que você tem baixíssimas taxas de mortalidade e de natalidade. Só que as várias regiões do mundo, jovem, elas não começam esse processo de transição demográfica no mesmo, né, tempo. Então você tem aí diversos ritmos desse processo, inclusive dentro do Brasil, inclusive dentro da sua cidade. Nessa primeira figura, a gente tem aqui a média de moradores por domicílio ocupado. Então, por cada domicílio, né, isso que vocês estão vendo aqui é a região centro-sul de Belo Horizonte. Tá? Então vamos pegar uma região de uma cidade grande, de uma metrópole, e a região mais rica, né? Uma região bastante rica. Então, cada quadradinho, cada área dessa que você está vendo aí nessa figura,
corresponde a um setor censitário, que é a unidade mínima de análise do IBGE. Dentro desse setor, você tem, em média, né, de acordo com esse cartograma, você tem aí, ó, de amarelinho mais claro, de 0 a 2,24 pessoas por domicílio, em média. Então você vê que tem vários setores aqui, ó, na região Centro-Sul, que tem poucas pessoas em média por domicílio. Isso, jovem, já era de se esperar, porque as populações mais abastadas, com maior poder aquisitivo, de uma forma geral, elas estão muito mais adiantadas nesse processo de transição demográfica, porque eles limitam mais a sua prole, né, menos nascimentos, e também a mortalidade é menor nesse grupo. Agora vamos olhar essa outra figura. Nessa outra figura a gente tem, né, exatamente a mesma variável, média de moradores por domicílio. Só que agora, numa região mais periférica de Belo Horizonte, a região de Venda Nova. É muito simples, né? De cara vocês já veem a diferença, né? Você já tem setores mais escurecidos aqui, né? De um tom marrom, mais escuro, muito mais presente. Quase não tem esse amarelinho mais claro aqui. Então significa o quê? Que nas periferias, na média, né? Nesse caso aqui que a gente está analisando, você tem o quê? De uma forma geral, muito mais pessoas por domicílio. Então, jovem, isso é algo extremamente complexo. Se você quiser fazer um isolamento vertical, sendo que as populações mais frágeis, as que estarão em maior necessidade nesse momento de crise, elas vivem em domicílios com mais pessoas, em média, e isso aí não é só nesse exemplo que eu estou colocando, você pode imaginar isso de uma forma geral, né? Famílias mais pobres normalmente têm um maior número de pessoas circulando, né, dentro de um mesmo domicílio. Agora vamos ver outras duas figuras, que vai demonstrar a estrutura etária dessas populações, a título de exemplo. Nessa primeira figura, a gente tem aqui, eu selecionei, né, na zona centro-sul de Belo Horizonte, um setor aleatório, que estava de amarelinho, e para a gente dar uma olhada na estrutura etária da população. O que é a estrutura etária da população? É a distribuição do total de pessoas dentro desse setor censitário por sexo e por grupos quinquenais de idade, de 5 em 5 anos. Então você tem aquela famosa pirâmide etária. Então vamos olhar essa famosa pirâmide etária. Nessa pirâmide, a gente percebe que ela é uma pirâmide que tem poucos jovens, né? Você tem população de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, proporcionalmente muito menor do que a população de adultos, né? Então você tem essa diferença. Por que a pirâmide aqui está meio desengonçada, né? Essa pirâmide está meio desengonçada porque a amostra é muito pequena. Se a gente fosse avaliar, né, um país muito rico em outro país muito pobre, a gente teria um padrão, né, mais suavizado. Mas aqui a gente tem esse padrão meio esquisito. Mas fica muito claro, né, olhando para a figura, que você tem uma proporção de velhos significativa. Agora vamos dar uma olhada na pirâmide de um setor censitário, selecionado de forma aleatória, na porção, né, no bairro de Venda Nova, periferia de Belo Horizonte, e que tem, né, uma média de moradores muito grande, por domicílio. Vamos dar uma olhada. Nesse gráfico fica muito claro que você tem, né, uma população idosa menos significativa do que numa região mais rica, e você tem muitos jovens, adolescentes, crianças em idade escolar. Então é uma população mais jovem. Inclusive você consegue aqui identificar muito mais uma cara de pirâmide, né, apesar de ser desengonçada também, né, pelo fato da amostra ser pequena, do que no exemplo anterior. Então, gente, a questão é o seguinte: de certa forma, se o coronavírus adentrar, e a gente espera que isso não ocorra, mas tudo indica que isso é um risco mesmo, nas nossas periferias de forma forte, é muito perigoso. Por quê? Porque, em média, muitas pessoas nos domicílios. Então, essas crianças que são vetores e que vão estar nas escolas, ou, né, se não tiver nenhuma, se a política for só de isolar idosos,
é praticamente impossível você fazer isso num contexto desse. A única boa notícia é que nas periferias a maior parte da população ela é de jovens, adultos e adolescentes, que fazem parte de grupos menos afetados pelo coronavírus. Então, né, isso é uma questão. Só que, mesmo proporcionalmente, você tendo menos idosos nas periferias, numericamente, em termos absolutos, eles são muito representativos, porque você tem muito mais idosos pobres no Brasil do que idosos classe média alta, idosos, né, mais abastados, mais ricos. Então, você vai criar um problema sério, porque numericamente você vai estar expondo uma população enorme, né, aos riscos dessa pandemia.